Não somos diferentes, não. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos. No capítulo 10, nós fizemos um estudo do foco daquele capítulo, que era aquele que envia a mensagem do Senhor e aquele que recebe a mensagem do Senhor. Nós vimos a preparação que Deus fez com Pedro, para que Pedro saísse do seu lugar, viajasse 45 quilômetros e fosse a Cesareia, para encontrar uma outra pessoa que o Espírito Santo também estava preparando para receber a palavra de Deus em sua vida. E a coisa foi maravilhosa. A gente tem aqui os relatos no capítulo 10, que ao transmitir a palavra, Pedro inclusive foi até interrompido pelo Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus tomou conta daquele lugar e abençoou os gentios. E aí deu-se então o início da igreja nos locais onde os gentios estavam. Então veja só como é que começou o ministério, a obra, a palavra de Deus sendo ministrada na igreja primitiva. Começou aos judeus, a partir do capítulo 2, aí depois foi para Samaria, tudo através de Pedro. Pedro falando a palavra de Deus e Deus usando Pedro. Então Deus fez, capítulo 2, judeus, capítulo 8, Samaria, se não me falha a memória. E depois veio para os gentios, através do capítulo 10. Então o Senhor usou esse irmão nosso, esse apóstolo abençoado Pedro, para fazer a palavra chegar até nós, porque nós somos os gentios. E na continuidade dessa bênção que Deus deu, através do capítulo 10, de a palavra de administração da salvação chegar até os gentios, o capítulo 11 continua com o decorrer daquilo que Deus fez também na vida dos gentios, principalmente tocando no assunto da aceitação da igreja. Às vezes nós temos certas circunstâncias que nós deixamos o homem natural parecer mais do que o homem espiritual. Por que isso? Porque nós invocamos para nós certas tradições que nos aferramos a ela de uma forma obsessiva. E essa forma obsessiva nos faz tirar o foco daquilo que Deus quer fazer na sua igreja, daquilo que Deus quer representar na sua igreja, daquilo que Deus quer operar na sua igreja. Nós pegamos a tradição e colocamos ela como se fosse o norte da nossa vida, e esquecemos que o norte da nossa vida não é a tradição, mas é Deus. E mais no particular, da igreja que foi revestida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que guia a igreja. E naquele momento, Pedro, ele estava voltando para Jerusalém. Voltando de Cesareia para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele encontrou uma tropa já de irmãos pronto para interrogá-lo e dizer: por que você estava na casa de um incircunciso? E por que você estava lá, inclusive, almoçando com eles? Diz o capítulo 11. Nós vamos começar lá no versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Vamos lá, painel, me ajuda aí. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos os criticavam, dizendo: outro, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Outro, Pedro então começou a explicar-lhes tudo, exatamente tudo, como havia acontecido. E estava na cidade, aí sim, começa a história. Ele vai contar tudo aquilo que a gente já viu lá no capítulo 10. Vamos até aí. Eu quero tecer alguns comentários aí dessa situação. Esse partido dos circuncisos era homens que, para eles, todos que recebiam ou que tinham que receber a salvação, tinham que primeiro se tornar judeu.
tinham que se tornar judeu. Por isso era chamado partido dos circuncisos. Todas as pessoas que não eram judeus tinham que primeiro se tornar judeu para receber então a salvação. Olha que ideia, olha que contradição, o que a tradição faz em nós. E o problema é que esse partido dos circuncisos, eles ainda vão dar trabalho a Paulo lá na frente. Eles ainda vão voltar a carga de novo lá na frente, a ponto de Paulo e Barnabé ter que voltar a Jerusalém para fazer um concílio, para poder debater sobre esse assunto e resolver isso de uma vez por todas. Isso é uma obsessão, chama-se obsessão por tradições. Eu quero dizer a vocês que tradição é bom, não sou contra a tradição. Eu sou contra os tradicionalistas, aqueles que levam a tradição. Como é que eu faço? Vou desligar. Alô? Melhor esse aí. Desliga aqui. Bom, irmãos, vamos mudar aqui. Leandro, cadê o Leandro? Não está aí não, mas vamos mudar aqui um pouquinho, para me ter a liberdade de assoar o nariz quando eu precisar e não ficar aparecendo aí o som, esse som maravilhoso aí para vocês. Que isso. Mas isso é uma igreja que está louvando ao Senhor Jesus, cheio de pessoas normais. E como nós estamos falando aqui dos tradicionalistas que levavam em conta o tradicionalismo a ponto de ir contra aquilo que o Espírito Santo estava fazendo, nós vamos notar que eles não pararam por aí. Porque uma coisa é certa também, irmãos. Quem leva o tradicionalismo de uma forma tão aferrada que esquece daquilo que o Espírito Santo faz na igreja, essa pessoa está sujeita a confrontar, inclusive, a obra de Deus na vida de muita gente. E o pior, por causa de algumas circunstâncias dessas, muitos fazem que alguns irmãos novos convertidos na fé percam a fé. Vamos ver lá em Romanos. Eu separei aqui esse versículo. Romanos capítulo 14, versículo 15. Por favor, painel. Romanos 14, versículo 15. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, sim, você está agindo. Não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Vocês estão me entendendo? Paulo está dizendo que a tradição faz com que pessoas a elevem a tal ponto que vão destruindo a vida, ou seja, o evangelho no coração daquele novo convertido. E aí Paulo está chamando a atenção, olha, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Esse é o ponto em que nós temos que tomar cuidado. Esse é o ponto em que nós temos que olhar para o amor de Deus em sua vida e na vida de todos. Esse é o ponto onde você tem que prestar bem atenção. O que vai valer é o amor de Deus na vida de alguém ou é a tradição que você tanto guarda com tanto carinho? Tradições é coisa boa, desde que ela não atrapalhe o evangelho, desde que ela não atrapalhe o amor de Deus para salvar pessoas, desde que ela não deixe de você ser um missionário para trazer pessoas da morte para a vida. Se você estiver encontrando algum tipo de dificuldade nesse sentido, por causa da tradição, irmão, eu prefiro deixar a tradição de lado para salvar uma alma que Cristo morreu por ela. Eu prefiro 1000 vezes isso aí.
Vocês estão me entendendo aí? Estão me entendendo? Eu quero chamar esse ponto, a atenção desse ponto. E aí Pedro, naturalmente, começou então a explicar tudo o que aconteceu. Pedro mostrou o sonho, a visão que ele teve, né? Pedro mostrou a ordem que o Espírito deu, o testemunho do Espírito, né? A visão de Pedro está lá no capítulo 11, versículos 5 a 11. Nós não vamos ver, porque nós já vimos isso no capítulo 10. Aquela visão onde Pedro viu um lençol com todos os tipos de animal, e Deus fez o quê? Falou com ele, come. E Deus tocou em que ponto na vida de Pedro? Exatamente na tradição. Pedro falou, Senhor, eu nunca vou fazer isso, porque eu sou um cara tradicional. Eu nunca botei comida impura na minha boca, e eu não vou fazer isso. Aí Deus, por 3 vezes, segundo consta no capítulo 11, por 3 vezes Deus disse para ele, olha, não torna impuro aquilo que Deus purificou. Não torne impuro aquilo que Deus purificou. Não torne impuro aquilo que Deus purificou. Irmão, você senta do lado de quem Deus coloca do lado. Não tem esse negócio de você escolher A ou B, não. Você não pode escolher, não, é porque a graça é assim. A graça, ela não escolhe, ela simplesmente derrama sobre quem Deus quiser. E se Deus está derramando graça sobre uma pessoa que está do seu lado, mesmo que você não goste dela, o Deus vivo, poderoso, cheio de amor, vai salvar essa pessoa, independente do seu gosto ou não. Ele vai salvar. É assim que Deus faz. É assim que Deus movimenta o seu espírito. Ele vai aonde Ele quer buscar aquele que Ele quer buscar. Ele não perde a sua permissão. Tá bom, meu amigo? Tá bom, meu irmão? Por mais tradicionalista que você seja, né? Então, o que Pedro disse para aqueles irmãos? Lá no versículo 12, por favor, painel, coloca aí o versículo 12. O Espírito disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. Entraram na casa de um certo homem. Pedro disse, olha o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo disse para Pedro, não hesite. Foi uma ordem. Nós temos que tomar muito cuidado quando Deus nos dá certas ordens e por causa da nossa tradição a gente deixa de cumprir. Muito cuidado, meu irmão. Porque a ordem não é de qualquer pessoa, não, a ordem é de Deus. Amém? E Pedro simplesmente não era doido. Ele era um cara já convertido. Ele era um cara cheio do Espírito Santo. Ele obedeceu, ele foi, sem hesitar. Ele foi. E depois ele contou tudo o que havia acontecido, tudo o que aquele centurião falou com ele sobre a aparição do anjo. E depois de tudo aquilo que ele contou, ele estava pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo interrompeu Pedro. Outras coisas também que eu digo para você. O Espírito Santo faz o que ele quiser. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Porque tem uma palavra que diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Quando a palavra diz que o Espírito está sujeito ao profeta, é o Espírito que habita em nós, que está sendo usado por Deus. Agora, quando o Espírito Santo faz a obra, Ele está fazendo a obra. Quem sou eu para impedir o Espírito Santo de fazer a obra? É Ele. É o Espírito Santo, não é o meu espírito. Você sabe que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A alma e o espírito é a parte subjetiva, é a parte que não é imaterial. É aquela parte que você sente, que você não pega. O corpo é a parte material. E quando você tem essa parte subjetiva e imaterial,
Você tem um espírito. Esse espírito, ele pode ser regido por Deus ou não. Tem muita gente que o espírito, o seu espírito, não está sendo regido por Deus. Tanto é que Deus, durante algum tempo, o que Deus falou? Olha, afasta de mim, Satanás. Falou para quem isso, gente? Para Pedro. Porque o espírito que estava regendo o coração de Pedro não era o espírito de Deus. Você está me entendendo? Que você é um ser espiritual e um ser corporal, um ser que tem alma e espírito e um ser que tem corpo. O espírito está sujeito ao profeta. É o espírito que está sendo usado pelo profeta. O seu espírito. Agora, quando o Espírito Santo usa alguém, o Espírito Santo, ele faz o que ele quer na vida de alguém. Agora, por que ele faz o que ele quer na vida de alguém? Porque essa pessoa que é usada pelo Espírito Santo abre o quê? O coração, para que o Espírito Santo entre e faça nele morada. Por isso que ele faz o que ele quiser. Eu quero ser esse coração, sabia? Eu quero deixar o Espírito Santo fazer o que ele quiser na minha vida. E ai de mim, como diz Pedro ali, no versículo 17. Ai de mim, para impedir a obra do Espírito Santo. Quem sou eu para não obedecer a obra do Espírito Santo? Entenderam o que Pedro falou? É o que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando o Espírito Santo age na igreja, ele é soberano. Amém? Vocês entenderam isso aí que eu falei? Está claro? Vamos prosseguir. Durante esse esclarecimento do capítulo 11, eu quero chamar a atenção para 3 eventos que aconteceram na igreja dos gentios. Primeiro, foi a aceitação dos judeus pela igreja dos gentios. Então, os judeus aceitaram a igreja dos gentios. Está lá no versículo 18. Por favor, painel, coloca aí capítulo 11, versículo 18, que diz o seguinte: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Aí tem um quezinho de preconceito também, não tem? Até mesmo dos gentios. Judeus, cara, era o partido dos 5 cisos. Eles ainda vão dar trabalho para Paulo lá na frente. Depois nós vamos falar sobre isso, que Atos ainda vai falar sobre eles, né? Mas nós não vamos ficar neles, não. Então, nós vimos, então, que o testemunho da palavra, né, o testemunho da palavra também falou ao coração dessas pessoas. No versículo 16, agora, painel, versículo 16, volta um pouquinho só. Versículo 16. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu na hora que Pedro estava pregando. Pedro estava pregando e o Espírito Santo interrompeu Pedro, interrompeu a pregação. Pedro simplesmente disse: fique à vontade, Jesus, faça o que tu quiseres. E aí o Espírito Santo batizou aquelas pessoas também. Converteram-se ao Senhor. Amém? Até então, a palavra de Pedro também tinha um peso, porque Pedro era um homem que tinha a confiança deles. Pedro era um homem que gozava de uma liderança sobre os judeus, principalmente na igreja de Jerusalém. Então eles tinham um certo respeito pela palavra de Pedro. Então ali fechou o assunto. Tá bom, Deus então está salvando até os gentios. E aí ficou nisso aí. Muito bem. Mas acontece um segundo evento da igreja dos judeus para os gentios. O que é esse segundo evento? Na época em que houve aquele problema com Estevão, na pregação de Estevão e também na morte de Estevão, a igreja passou por um processo de dispersão. Ou seja, os judeus crentes em Jesus Cristo
foram perseguidos. E o que aconteceu com esses judeus perseguidos? Eles saíram de Jerusalém e viajaram para tudo quanto é lado. Eles se espalharam. Paulo, inclusive Saulo, naquela época, saiu de casa em casa, tirando o pessoal das casas e prendendo todo mundo. Foi uma perseguição geral na igreja de Jerusalém. E aquele pessoal, então, sendo perseguido, o que aconteceu? Eles dispersaram. E alguns deles foram para uma cidade chamada Antioquia. Está aqui no capítulo 11, versículo 19 em diante, até o versículo 26. Antioquia. Quando essas pessoas chegaram em Antioquia, o que elas fizeram? Elas ficaram tristinhas. Deus deixou os circuncisos, ou os dos partidos extremistas, ou sei lá, aqueles que não aceitam Jesus, nos perseguirem. A igreja do Senhor foi perseguida, a igreja do Senhor foi dispersa, e eles ficaram tristes, porque Deus não estava ali os abençoando, vencendo aqueles que eram perseguidores com a espada, e estavam ali tristes, acabrunhados. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso que aconteceu. Por favor, painel, versículo 19, do capítulo 11, por gentileza. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquias e começaram a falar também para os gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Eles não pararam. Eles continuaram a fazer aquilo que o Senhor os comissionou para fazer. Eles não pararam, eles continuaram a fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. E eles pregaram o evangelho, e eles falaram não só para os judeus, alguns falaram só para os judeus, mas os sirineus, os cipriotas falaram para todo mundo. Falaram para os gregos, falaram para todas as pessoas, e as pessoas começaram a se converter, as pessoas começaram a vir para Jesus, as pessoas começaram a olhar para Cristo, porque eles não pararam. Eu quero alertar a vocês, igreja, nós não podemos parar por causa de circunstâncias pequenas. O evangelho é muito maior do que nós pensamos. Nós às vezes colocamos as nossas circunstâncias como se fosse aquilo que o mundo acabou, a minha história terminou. Não, a sua história está apenas começando, porque quem escreve ela é o Senhor Jesus. É Ele que faz de você um missionário, é Ele que faz de você um transmissor da mensagem, é Ele que faz de você um mensageiro, é Ele que faz de você um transmissor do Espírito, um transmissor de fogo, um transmissor da verdade de Deus, para que ela seja divulgada de uma forma inegável, através não só daquilo que você fala, mas principalmente daquilo que você vive. Aleluia. Não esmoreça por causa de circunstâncias pequenas, mas continue fazendo a obra que o Senhor te comissionou para fazer. Aleluia. E sabe quem ficou assustado com isso? O pessoal lá de Jerusalém. Com licença. O pessoal de Jerusalém. Ficou todo mundo assustado. O que está acontecendo lá em Antioquia? Aí mandaram lá para Antioquia quem? Barnabé. Algumas traduções dizem que ele era o encorajador. Em outras fala que ele era o exortador. Mas Barnabé era o homem que encorajava. E aí acontece o segundo evento nesse capítulo 11. Dos judeus para com os
gentios. O encorajamento. Primeiro foi a aceitação. Eles aceitaram, os gentios podem ser salvos. Mas quando eles enviaram Barnabé, e Barnabé foi para aquele lugar, e viu a obra de Deus acontecendo naquele lugar, eles ficaram impactados. Barnabé ficou impactado. Barnabé então se alegrou. Barnabé ficou feliz. E Barnabé não foi lá para fiscalizar, mas Barnabé agora estava lá para receber também aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar, porque o Espírito Santo estava tomando conta. Amém? Eles não pararam. Eles continuaram a fazer a obra do Senhor. E Barnabé continuou louvando a Deus através da vida daquelas pessoas. Eu gostaria, ver o versículo 22 do capítulo 11, por favor. Aí diz: as notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram então Barnabé, que era o encorajador, a Antioquia. Foi uma escolha sábia, porque o filho da exortação, o filho do encorajamento, Barnabé, ele não fez como muitos fazem quando a igreja fica feliz, quando a igreja vai para frente. Tem muitos irmãos que olham a igreja e dizem assim: não é possível que essa igreja está progredindo. Vocês já viram gente fazer isso? Já viram? Tem pessoas que olham o progresso da igreja, mas simplesmente não atribuem ao Espírito Santo a glória que o Espírito Santo tem que receber dele. Ele prefere não glorificar o Espírito Santo, sabe por quê? Porque não fez a tradição que está no coração dele. Não operou a tradição que está dentro da vida dele, como aqueles partidos dos circuncisos faziam. É? Tem gente que fica triste, mas Barnabé não era esse. Barnabé era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando viu a igreja progredindo, o que a palavra de Deus diz que ele ficou? Ele ficou alegre. Ele ficou exultante. Irmão, quando você vê o seu irmão progredindo, por gentileza, alegre o seu coração também, porque saiba de uma coisa: ele é filho de Deus e está sob o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo opera em quem ele quiser. O Espírito Santo não precisa da tua permissão para agir ou para fazer qualquer pessoa ser usado por ele. Não precisa da tua permissão nem da minha. Ele age em quem ele quiser. Versículo 23. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Homem de Deus, alegrou-se e chegou no coração deles e falou: fiquem firmes, permaneçam fiéis, permaneçam com esse Cristo que está aí dentro do coração de vocês, permaneçam com esse Jesus que tudo faz, permaneçam com esse Deus que operou lá no Antigo Testamento, lá através do povo de Israel, lá em Josué capítulo 22, versículo 5, por gentileza coloca aí para mim, painel. Capítulo 22, versículo 5 de Josué, lá no Velho Testamento, diz o seguinte: permanecer no Senhor. Deixa eu procurar aqui também. Gente, mas foi rapidinho assim? Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor e o seu Deus, e andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos e apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o seu coração. Outro versículo, por favor, painel. E de toda a sua alma. É o complemento, do 5. O que a palavra de Deus está dizendo?
Não existe dois deuses, existe só um. E Barnabé deu esse conselho à igreja de Antioquia: fiquem firmes no Deus que salvou a vida de vocês. Permaneçam fiéis a Ele. Barnabé se alegrou, Barnabé ensinou, e Barnabé também fez outra coisa que vai mudar a igreja dos gentios, que vai também transformar a igreja dos gentios. Barnabé foi usado também para chamar um colega, um amiguinho. Quem era esse amiguinho? Saulo de Tarso. Barnabé foi lá chamar Saulo de Tarso, para ser então um dos maiores nomes que Deus levantou para organizar e pregar aos gentios a palavra dele. E aí, irmãos, nesse momento, você pode até pensar assim: bom, Paulo foi salvo lá no caminho de Damasco, né? Saulo de Tarso, e aí Saulo foi derrubado do cavalo, viu aquele clarão, se converteu a Deus, e aí veio Barnabé e chamou Saulo para fazer a obra. Gente, desse período da salvação de Saulo até o período de chamada de Saulo para a obra, foram só 10 aninhos. A gente não tem essa dimensão de tempo, né? Mas durou 10 anos, até Saulo começar então o seu ministério. E Saulo começou ali o ministério naquela grande igreja, a igreja de Antioquia. Era uma igreja que foi fundada não no lugar qualquer, mas era uma igreja que era como se fosse o Rio de Janeiro de Roma. Era uma das principais cidades de Roma naquela época. Só tinha Roma e Alexandria, maior do que Antioquia. Antioquia tinha 500 mil pessoas, 500 mil cidadãos. Era uma cidade que ficava a 500 quilômetros, inclusive, de Jerusalém. Era chamado Rainha do Deserto. Era chamado a Rainha, a cidade que era considerada uma das cidades mais prósperas e mais bonitas da época. Era como se fosse uma Nova York, né? Uma cidade grande, linda, elegante, que todo mundo quer ir, quer ver. Os aposentados romanos iam para lá para se divertir. E é exatamente ali que Paulo iniciou o seu ministério. É exatamente nessa igreja que o Senhor começou a fundar. Uma das coisas também que Deus propagou por todas as igrejas da época dos gentios diante de todo o mundo. O que aconteceu nessa igreja? É o terceiro evento. O primeiro evento foi a aceitação. Os judeus aceitaram a igreja dos gentios. O segundo evento, estudo em Jerusalém. Jerusalém também mandou o quê? Um missionário para animar, ou seja, para dar ânimo, para falar, para incentivar a igreja de Antioquia, inclusive observar e corrigir. Mas Barnabé ficou simplesmente admirado com o que tinha acontecido lá. Então, os dois eventos, aceitação e ânimo. Agora vem o terceiro evento. Esse é surpreendente. Os gentios convertidos, lavados e remidos pelo poder de Deus, fizeram o quê? Começaram então a pensar em ajudar, em socorrer a igreja de Jerusalém. Olha que viravolta é essa. Como é que aconteceu isso? Vamos prosseguir aqui. Primeiro nós vamos lá no versículo 25, onde Barnabé chama Saulo. Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, versículo 25, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram com a igreja, ensinaram a muitos, e em Antioquia
os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles era Ágabo. Levantou-se pelo Espírito e predisse que grande fome sobreviria sobre todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram então providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Irmãos, os discípulos que estão sendo falados aí, não são os discípulos de Jerusalém, não. É Antioquia. Era uma igreja de gentios. Era uma igreja transformada. É uma igreja que o Senhor transformou. É uma igreja que o Senhor colocou no seu coração. E aí Deus fez algo extraordinário na vida deles. Agora são eles que estão olhando para Jerusalém, para abençoar Jerusalém, para dizer: vamos socorrer os irmãos de Jerusalém, vamos socorrer aquela igreja que nos veio visitar, que nos veio animar. Vamos então levantar uma oferta e vamos lá levar para eles e vamos abençoá-los. Uma igreja que tinha amor pela obra, amor pelos irmãos, e viu a necessidade daqueles que estavam lá em Jerusalém, e começaram então a pensar em socorrer os nossos irmãos de Jerusalém. Mas não era uma igreja de novo convertido, não era uma igreja de gentios, mas o Senhor fez uma reviravolta, e agora a igreja de Jerusalém estava sendo ajudada pelos gentios. Amém? Aí vocês pensam assim: mas a igreja de Jerusalém era uma igreja bastarda. Isso aconteceu lá no começo. Mas depois, com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar apertadas, as coisas começaram a mudar. E a igreja, por causa dessa grande fome predita por Ágabo, através do Espírito Santo de Deus, a igreja de Jerusalém começou a passar necessidade. Irmãos, quando Deus move o coração de alguém, Deus move o coração justamente para abençoar pessoas que precisam. E nesse momento, Deus está levantando também Betânia para abençoar muitas pessoas que precisam. Nós acabamos de receber 14 toneladas de alimento. E esses 14 toneladas de alimento foram para 13 ONGs diferentes. Foram para diversos lugares do Rio de Janeiro. Porque nós sabemos que nós temos que ser igual à igreja de Antioquia. Nós temos que ser a igreja de Deus nesse lugar. Nós temos que ser a voz de Deus nesse lugar. Nós temos que ser o amor de Deus nesse lugar. Não adianta você fugir. Não adianta você encarar outra coisa. Não, vamos pegar esse alimento e colocar tudo para nós. Não é assim que o Espírito funciona. O Espírito te enche. O Espírito te abençoa para que você abençoe outras pessoas. O Espírito enche você para que você seja exatamente como a igreja de Antioquia foi. Abençoa aqueles que estão precisando agora. Nós vamos entrar numa campanha de Natal, que já foi falada aqui pelo Júnior. Essa campanha, essa igreja se destaca. Por quê? Porque é uma igreja que fecha tudo. Antes mesmo de completar, 2 semanas antes de completar, já está tudo fechado. E eu creio que o Espírito Santo está movendo os corações dos irmãos da mesma forma. Romão, mas isso é lá atrás, não, meu irmão. Não é lá atrás, não, isso é hoje. Isso é hoje, porque o Espírito Santo de Deus está nos dando as provisões. O Espírito Santo de Deus está nos dando as ferramentas. E o Espírito Santo de Deus vai usar os seus instrumentos. E os seus instrumentos que vão ser usados estão aí, estão aí, estão aí. É vocês que vão ser usados por Deus para abençoar pessoas dessa campanha. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. E assim como aquela igreja, você também será levantado para abençoar pessoas desse lugar. Oh, Deus maravilhoso. Eu não tenho dúvida de que Deus vai usar essa igreja muito e muitas vezes. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo tem toda a liberdade nesse lugar para fazer o que Ele quiser, para fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque essa igreja é regida por Ele. Não sou eu. O cara recebeu agora o PR,
Agora está todo. Não. Não. Não é isso. Quero continuar sendo instrumento de Deus nesse lugar. Independente do que Deus está fazendo em minha vida ou na vida de vocês. Eu quero ser instrumento junto com vocês. Eu quero andar com Deus junto com vocês. Deus está nos visitando, irmãos. Não tenho dúvida disso. Deus está operando em nós. E olha só o que o versículo 29 diz, gente. Por favor. Olha o que o versículo 29 diz. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram ajudar. A ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Cada um conforme o quê, irmão? Cada um conforme o quê? As suas possibilidades. Deus não exige nada mais do que isso. É o que você pode fazer. E eu tenho certeza de que Deus está movimentando muitos corações para que nós possamos ajudar muitas igrejas em Jerusalém. Amém? E nesse momento, desculpa, eu quero que vocês fiquem de pé, por gentileza. Nós vamos fazer essa oração juntos. Por favor, Pai, é o louvor. Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje. Vocês vão para casa mais cedo hoje. 3 eventos aconteceram. Primeiro foi a aceitação da igreja. Aceitação, a igreja aceitou os gentios. Embora tenha assim um quesinho de preconceito, mas não tem problema não. O Espírito Santo não está nem aí para preconceito. Você pode fazer o preconceito que você quiser. O Espírito Santo, ele opera o que ele falar, o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele não está nem aí para o teu preconceito. Ele não está nem aí. O Espírito Santo é assim, gente. Ele age como ele quer. Ele tem toda a liberdade. E nessa igreja tem a liberdade para ele fazer o que ele quiser. Aleluia. E vou dizer mais. Quando nós vimos pessoas entregarem a palavra de Deus, preste atenção naquilo que Deus está falando com você. Não despreze o recado do Senhor para você. Antigamente nós ficávamos visando homens importantes, pessoas midiáticas. Até hoje ainda a gente olha para esse tipo de coisa. Mas eu quero te dizer uma situação aqui. Quando Deus quer usar, Ele usa aquele que está atrás das malhadas. Ele usa quem Ele quiser. A única diferença que existe no pregador que fica aqui, naquele que recebe a mensagem, é como falamos de Cornélio e Pedro. É se deixar levar pelo Espírito Santo. E quando você se deixa levar pelo Espírito Santo, algo especial acontece. O pregador não termina nem de pregar, porque o Espírito Santo toma conta da tua vida. É assim que vai acontecer de agora por diante, igreja. Acredite que você é um servo do Senhor. É a morada do Espírito Santo. É a habitação do Espírito de Deus. Onde você pisa a planta dos seus pés, o Senhor ali está, porque Ele mora em você, porque Ele está em você. Ele não está junto com você, Ele está em você. E você é a representação do reino dos céus, onde você estiver. Então acredite nisso, igreja. E onde você estiver, pense também na igreja de Jerusalém. Pense nas igrejas do Rio de Janeiro. Pense nas igrejas que você pode abençoar. Pense nas pessoas que você vai ser usado para abençoar. Pense naqueles que você vai ser usado para resgatar. Pense nas vidas que vão ser usadas, ou melhor, ser salvas através da tua mensagem. Pensa no instrumento que Deus vai fazer você ser nas mãos dele. Se coloque nas mãos dele. Não deixe que as mãos dele fiquem vazias, mas fique cheia de você, cheia da tua vida, para que você seja o instrumento a ser lançado nesse mundo e Deus salve pessoas. É assim que Deus vai fazer. Deus vai salvar pessoas. Não fique parado. Não fique parado.
Mas se entregue nas mãos do Senhor, porque Ele vai te usar. Vamos cantar.